Saul, da trajetória, como foi a vida de Saul, e hoje vai falar sobre Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando tirar dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belanita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos das cidades saíram ao encontro, tremendo, disseram: Da paz é tu vinda? É a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificar-vos, vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem a sua grandeza, da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab, e fez-o passar diante de Samuel, o qual nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama. Porém, disse: Tão pouco é este o escolhido do Senhor. Escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse ainda: Falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto nós não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso e semblante de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque é este mesmo. Cheguei a arrepiar-me. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão na sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-no. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que estás com as ovelhas. Então respondeu
um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Perdão. E Saul enviou mensageiro e disse: envia teu filho, o que está entre as ovelhas. Então tomou Jessé o jumento, carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul, esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa, e a tocava com a sua mão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Bom. Vamos lá. Soberano Deus, Senhor Jesus, te agradecemos. diante da tua palavra, Senhor, Obrigado. onde o Senhor escolheu, Senhor, onde o Senhor pediu para o seu profeta ungir o rei de Israel, um homem segundo o teu coração, o rei Davi, que da linhagem de Davi nasceria o teu filho, viria o teu filho, Jesus Cristo, através da Maria. Ó Deus Todo-Poderoso, e é nesse sentido, Senhor, onde o Senhor escolheu Davi, que o Senhor possa, Senhor, abençoar cada um que está aqui, para que possamos abrir o nosso coração, e o nosso coração seja sujeito, Senhor, à tua vontade, como Davi era, segundo o seu desejo, segundo o seu gosto, desejo. Ó Deus Todo-Poderoso, abra o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, entender a tua palavra, a tua mensagem, que possamos, Senhor, tomar posse da tua palavra, o alimento espiritual para a nossa vida, para que saímos daqui, Senhor, alegres, conhecendo mais um pouco de ti e amando mais e mais a ti, para louvor e glorificação do teu santo nome. É o que eu oro, te peço e te agradeço na autoridade, Senhor, o Senhor usar o pastor Ismael, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Vocês podem se assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela leitura. Cláudio foi muito feliz na leitura, leu com excelência. Leitura dele. Leu bem, né? Não vem, não. Não vem, não. Leu bem. Não vem. Não vem. O Alexandre falou que ia estar vindo hoje, estou justificando ali, que mandou justificar a ausência dele. Mas ele esqueceu do compromisso que ia lá em Salto Grande. O negócio dos jovens. Do Jade, né? Negócio de chão? É o Jade. O Jade está indo para lá, dar Não uma tá força indo lá. lá? E ele tinha prometido, o pastor Wellington ia lá dar uma força, né? Mas como a gente tem o nosso culto, é inviável a gente fechar nossa sexta-feira, deixar de fazer o culto, porque se é uma coisa que porta fechada da igreja, irmãos, não funciona. A igreja não tem que fechar, principalmente nos dias de culto. Eu fico sozinho aqui, mas eu não fecho, Cláudio. Eu fico pregando. Se não tiver só eu, põe no espelho aqui. Fica só eu, com eu mesmo, pregando para mim mesmo, e eu vou sentir a presença de Deus e vou me converter de novo. Aleluia! Glória a Deus. Mas graças a Deus nós estamos aqui. Então, Deus abençoe lá o irmão William, que é meu amigo. Trabalha lá em Salto Grande. Mas em outra oportunidade, um dia que a gente não tem o trabalho aqui, será muito honroso para nós estar ajudando eles, que é um homem de Deus que está fazendo um grande trabalho ali em Salto Grande. Como nós aqui também em Canidar. São duas cidades sofridas. Sofridas. E mais Deus tem se feito presente. Eu estava conversando com o Ben. Deixa eu só fazer um atento aqui. Tem dia que eu começo a refletir muito nas coisas. E eu falei para o Ben assim, vou usar eu como exemplo, tá? Falei, bom, hoje é sexta-feira, quarta tem culto, sexta tem culto, domingo tem culto. Aí, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje E depois. e eternamente. Hoje nós estamos cultuando a quem? A Deus. Que Deus? O próprio Jesus. Fala bem alto.
Quem é o nosso Deus? O próprio Jesus. Então vamos de novo. Quem é o nosso Deus? Jesus. Quem nós estamos cultuando? Jesus. Porque se nós cultuamos a Jesus Cristo, o nosso Deus, porque quem ama o Filho ama, quem glorifica o Filho glorifica, O Pai. mas quem glorifica o Pai glorifica O Filho. Muito bem. Mas eu creio que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então nós estamos cultuando em adoração ao Senhor na quarta, hoje e domingo, não é? Segunda, não é? Segunda também, não é? Então vamos dizer assim, hoje é quarta-feira. Quarta-feira? Não vou não. Vou pôr qualquer roupa, hoje é quarta, né? Não é? Então parece que nós temos um Deus na quarta diferente do domingo. Aí chega na sexta, sexta-feira, Sexta-feira. que roupa que eu ponho? Hoje é sexta. Tanto faz. Tanto faz. Aí chega no domingo, hoje é domingo. Nossa, hoje é domingo, hoje é ceia. Então hoje eu vou participar. Pastor, Eu sempre tive isso comigo. O mesmo valor que o culto de quarta tem, para mim tem o valor De domingo. de sexta e domingo, de segunda e todos os demais cultos. Se a gente age dessa forma, valoriza um culto mais que o outro, parece que cada culto nós temos um Deus diferente. Pois é. Um vale mais E o outro vale menos. e o outro vale menos. Mas quarta-feira é mais simples. Não, o culto ele é pro Senhor Jesus. Então todos os cultos ele tem a mesma dimensão, o mesmo amor, o mesmo carinho e a mesma devoção. Glória a Deus. Então eu estava esses dias trazendo para mim, né? Porque o Cláudio tem a forma dele se vestir, não tem? Tem. A gente sabe que o Cláudio tem, Tem pra vestir. ele tem o padrão dele. E eu tenho o meu. Por que eu vou mudar o meu padrão? Porque é quarta-feira. Quarta-feira. Por que eu vou mudar o meu padrão? Porque é terça. Por que eu vou mudar o meu padrão? Porque é segunda. Por que eu vou mudar o meu... Nós aqui tecemos muito bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje eu vou pôr essa calça que eu vou vestir para o domingo. Essa aqui eu vou vestir. Porque é ruimzinha mesmo, tá rasgada lá no fundo. No fundinho, tá rasgadinho, tá remendado. Então nós temos que valorizar os cultos da mesma forma. E se apresentar ao Senhor sempre da melhor forma possível. Não estou falando de roupa de grife. Não estou falando de nada disso. Eu estou falando com o coração aberto e sincero, como se fosse todos os dias o culto tem o mesmo valor. Aleluia. Amém? Isso é uma coisa boa. Nós falamos de Saul. Então nós vimos que o Senhor, nesse texto que o Cláudio leu aqui, que o Senhor, Deus, ele deixa claro que ele retirou o Espírito Santo de Saul. Irmã Wanda, isso que é uma coisa muito interessante. Quando nós falamos que Deus retirou o Espírito Santo de Saul, que parece que o Espírito Santo ele não desiste de nós, não é? Não. Mas chega um momento que ele ouve a voz do Senhor, não. E o Senhor quando fala, tirou não, ele arrancou. Ele arrancou o espírito dele, de Saul, e Saul passou a ser rejeitado por Deus. E atormentado. Foi só por causa da desobediência? Não. Mas o que levou ele a desobedecer, e nós aprendemos lá no culto passado de ensino, que ele não se arrependeu pelo que ele fez. Ele se arrependeu pelo que ele ia perder. Diferente de Davi, que quando ele peca, enquanto Saul, quando fala que vai perder o reino, que Deus desagradou dele, ele rasga as vestes de Samuel. E quando o Senhor repreende Davi, ele fala, Senhor, tira tudo de mim. Tira tudo, mas não retire de mim o teu espírito. Quando ele falou isso, ele estava lembrando de Saul. O que Deus fez com Saul, por causa da desobediência e do pecado. A postura dele fala, com misericórdia, eu não quero passar por esse processo.
faz qualquer coisa, arranca tudo de mim, arranca tudo, tira tudo. Mas não retire de mim o teu Espírito. É verdade. Aleluia. E eu acho interessante isso, que quando nós falamos em não retira de mim o teu Espírito, nós hoje, a igreja de Cristo Jesus, ela tem que ser movida pelo Espírito. Mas irmãos, eu estou chateado. E esse negócio hoje com a facilidade de ter as notícias, o que está acontecendo com a igreja do século XXI? Pois é. A igreja perdeu o Espírito Santo de Deus. E a essência, né? A essência de Deus é o Espírito Santo. E como diz Salomão, o sucessor de Davi, o temor do Senhor, É o princípio de todos. o temor do Senhor é o que interessa. Temei a Deus, porque tudo vai ser descoberto. Naquele dia, nós vamos ser julgados por tudo que nós fizemos de bom E de ruim. e o mal. E nós sabemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Lúcifer caiu por falta de temor do Senhor, porque ele se corrompeu na sua sabedoria, perdeu o temor no Senhor. E você fala, algumas pessoas falam assim, mas peraí, mas Lúcifer é muito tonto, ele andou com Deus, viu Deus, sabia quem era Deus, sabia que a superioridade de Deus, que foi criado por Deus, e como é que ele entrou nessa? Porque perdeu o temor no Senhor. E a pessoa, quando perde o temor no Senhor, o que acontece com ele? Ele perde a sua Essência. razão, fica doido, perde a sua essência de sabedoria. Ele entra numa sabedoria, como diz a Bíblia, que a sabedoria dada por Deus é uma sabedoria, como é que fala lá? A sabedoria divina, e tem a sabedoria humana, terrena, animal, humana, maligna. Continua sendo sábio, mas a malignidade toma conta da sua essência, e ele começa a usar a sua sabedoria para suprir as necessidades da sua própria carne, do seu bem-estar. É o que está acontecendo nas igrejas nos dias de hoje. Infelizmente, quando eu falo igreja, eu não falo em ministérios. Todos os ministérios têm a parte corrupta, que se corrompeu, e tem aqueles ainda que permanecem na doutrina dos apóstolos. Que eu e você não nos corrompamos, sejamos firmes na presença de Deus. Aleluia. Podemos perder a nossa cabeça, a nossa credencial, podemos perder a nossa posição, o nosso status, mas não vamos perder o Espírito Santo da nossa vida. Aleluia. Da nossa vida. O pastor Marcos está trazendo lá uns ensinos, não deu para mim na terça-feira passada. Eu fico triste porque eu gosto de aprender. Quando você ensina, você aprende, mas quando você ouve também, você aprende sobrado, né? Ele estava dizendo lá sobre a questão de saber estar no topo. Tem pessoas que ela chega no topo, mas não está preparado para estar no topo. É onde se corrompe. É onde se corrompe. Então é melhor às vezes nós estarmos lá embaixo, galgando o topo, mas cheio do Espírito aqui embaixo, do que perdemos o Espírito no topo. Vocês entenderam isso? Interessante. É interessante, filhinho. Então, antes de você querer que Deus te coloque lá em cima, que Ele primeiro te prepare no deserto, para você saber lidar quando chegar lá em cima. Para mim ser aprovado por ele. Né? Ser aprovado por Ele. E Saul foi a mesma coisa. Saul, nós aprendemos que ele foi cheio do Espírito Santo. Sim. Não foi o próprio Deus que escolheu ele. Sim. Não foi Samuel, o mesmo que ungiu Davi, não foi o que ungiu Saul. Ele não encontrou com os profetas, ele foi cheio do Espírito Santo, ele saiu profetizando, começou muito bem, mas quando chegou no topo, ele se corrompeu. Então, nós precisamos estar atento a isso. Atento a isso. Senhor, eu almejo um exemplo, pregar para a multidão, mas se for para mim me corromper, que eu pregue lá em Canitar mesmo, os 25, 30 lá de Canitar.
Pelo menos, mas não retire de mim O teu próprio espírito. o teu espírito. É verdade, aleluia. Porque pregar para 1000, pregar para 30, não muda Nada. nada. Deus morreu, Jesus Cristo morreu por 1, por 2, por 3, por 1 milhão. Ele morreu por todos. E quem vale mais? O que vale mais? Uma alma ou 2 almas? O meu tem o mesmo valor. Uma alma tem o valor de 1000 almas. Por quê? Todas almas valem mais que o mundo Inteiro. inteiro. Então, irmãos, a igreja não pode perder isso. A essência do Espírito na nossa vida. É isso que vai nos dar união. É isso que nos vai entender. Não vai nos deixar de nos corromper. E é isso que vai nos reconectar todas as vezes que nós nos enfraquecermos com Deus, é o Espírito Santo. E nesse texto, nós vimos que Saul ele se corrompeu. O Senhor retirou o espírito dele. E o Senhor manda então Samuel a ir à casa de Jessé. Porque lá tinha um homem que o Senhor já tinha escolhido para ungir como rei de Israel no lugar de Saul. E o texto que nós lemos, no versículo, põe para mim aí, filhinho, o versículo 12. Como que era Davi? Primeiro, irmãos, todo mundo prega Davi como se fosse um raquítico. Estou errado? Não. Obrigado, filha. Todo mundo prega, parece que para dar mais ênfase a Deus, prega como Davi fosse franzino, não é isso? Todo mundo prega que Davi, parece que Davi era um camarada que andava até encurvado de tão magro que era. Parece que fosse um anêmico. Não é assim? Sim. É desprezado. E nas pregações parece que Davi era o Ismael novinho, porque eu era raquítico. Mas não é nada, a Bíblia não fala nada disso. O que acontece muitas das vezes, que nós queremos fazer as coisas, valorizar ou dar mais ênfase naquilo que está na Bíblia. Olha lá, como que era Davi? Quando nós chegamos no capítulo 16, então mandou, por quê? Veja lá. Passou lá, chegou lá, Samuel chega lá e fala, olha, eu quero ter um seu mancebo aí, Deus mandou ungí-los. O que ele fez? Ele pegou 7 filhos, adultos, jovens, fortes, vigorosos. Todos eles passaram, mas não era ele. Quando o Senhor diz, ó, você vai lá, não vai se assustar, falou para Samuel, porque eu não vou olhar a aparência, eu vou olhar para o coração. Por que o Senhor Deus falou isso para Samuel? Porque ia ser totalmente oposto de Saul. Saul, a Bíblia fala, vocês lembram aqui, que ele era acima da média de corpo, da beleza, e a Bíblia fala que os moços mais altos da época batiam no ombro dele. O Cláudio é um homem mais alto. Fica de pé, Cláudio. Mais alto. Vem aqui, Cláudio. Mais alto. O Cláudio, eu seria um homem normal daquela época. O Cláudio já seria um homem mais alto, daquela época. Mais alto. Saul era mais alto que o Cláudio, e o Cláudio batia nos ombros. Quando ele chegava nos homens mais altos, os homens estavam na altura dos ombros de Saul. Então Saul, ele era acima da média. Pensa, eu preciso voltar na Bíblia, nós vimos aqui, não vimos? Vimos. Sim, vimos. Nós vimos na Bíblia, não vimos? Sim. Que Saul estava, ele não era bonito, ele era belíssimo. Belíssimo. Não tinha homem mais belo No mundo do que? do que ele ali. Ele era forte,
E os moços mais altos da época, acima do normal, batiam nos ombros dele. Então, quando o senhor fala, vai lá, não vai você esperar que vai ungir alguém. Aí eu amo matar pernilongo. Tem que matar pernilongo. Eles acabam comigo à noite lá em casa. Eles acabam? Me liguei. Acabam. Mata pernilongo. O que acontece? Quando Deus fala isso para Samuel, ele não estava menosprezando Davi. É que Samuel ia assustar. Por quê? O homem que Deus ia escolher era ainda uma criança. Era o caçula. O mais novo da casa. E não o mais menor. Ou porque ele era mais raquítico. Ele era o caçula dos 7 irmãos. E o Senhor fala para Davi, para Samuel, não se espante. Vai ser oposto de Samuel. Porque Deus já sabia também o processo que aconteceria até ele chegar a ser rei. Então, irmãos, alguns pregadores falam, e Davi, Deus escolheu aquele menino simples, ruivo, pintadinho, aquele menininho magrinho, aquele menininho que olhava para ele e ninguém dava nada. A Bíblia não fala isso, né? Tanto é que quando Samuel chama, então mandou chamá-lo e fez entrar. E era Ruivo. e formoso de Semblante. e de boa. Essência. Espera aí. É que a gente ouve, quer pregar e parece e quer ajudar Jesus. Tá bom? Quanto mais eu diminuir, maior é Deus na obra dele. Não. Você dá uma mãozinha, né? Quer dar uma mãozinha. Ele era ruivo? Sim, ele era ruivo. E formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque é este mesmo. Por quê? Passou os meninos, não eram daqueles. Aí ele pergunta para Jessé, acabou-se os mancebos? Acabou-se o mancebo? Vai lá no versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé. Por quê? Porque Deus falava, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Samuel não tinha tido visão de Davi. Mas como não é esse? Aí Samuel olha para Jessé e fala, acabou os mancebos? Só isso. Só tem esses? Não é? Peraí, Deus não se engana. Deus não é de engano. Deus não é de engano. O Senhor não tem escolhido a estes. Acabou? Tem alguém aí que você está me escondendo. Aí o que acontece no versículo 11? Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços e disse, ainda falta o menor. Menor. Ah, é o caçula. Tem o caçulinha. Tinha quantos anos? 10, 11 anos? O caçulinha está lá no campo, espera um pouquinho. Um caçula lá no campo, cuidando de ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos sentar à mesa. Isso que eu achei interessante. Enquanto ele não chegar, nós não vamos se assentar à mesa. Já estava tratando ele como um rei. Para Deus, Samuel já era, Davi já era rei. Aí o que acontece, irmãos? Vamos lá. O versículo 12. O versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Davi. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Davi. De novo, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Davi. Então Davi não era cheio do Espírito Santo antes.
Era simples, normal. Ele era normal, confiava em Deus, tinha o Deus de Israel. E algumas pessoas falam, porque lá ele já era cheio do Espírito Santo. Não, lá ele usou de força física para matar urso, para matar leão. A partir que ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ele tinha temor e E respeito. respeito, e Deus o dava força. Ele era forte então, porque nós vamos ver lá na frente que ele vai falar para Saul, não, eu agarrava na juba de leão para defender as ovelhas, eu matei urso ao meio para defender as minhas ovelhas. E a Bíblia fala que ele, alguns falam assim, de longe com aquela fruta ele matou o leão. Não, ele fala, eu agarrei o leão na sua juba. Ô Cláudio, Gostava Tem do que leão. enfrenta. Tem que ser muito forte. Tem que enfrenta. então, Forte. vamos lá, irmãos, tira da cabeça que ele era Franzininho. franzino. Ele só era o menor. Ele era bonito, de boa aparência e de, que mais? De semblante Boa presença. e de boa presença. Muito bem. Aí o Senhor fala, unge este. Então Samuel tomou o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel se levantou, saiu dali, está feito o que eu tinha que fazer. E voltou para Ramá. Agora Davi estava na dependência de Deus. Muito bem. Davi era ruivo, belos olhos, saudável e de admirável presença. Na King James, na tradução que eu acho muito mais fiel. Em outras traduções, fala assim: Davi era ruivo e o menor, formoso de semblante, de boa aparência ou de presença. Então, se ele tinha belos olhos, ele era saudável, ele era ruivo e de admirável presença, formoso de semblante, de boa aparência ou presença, só que ele era o menor dos irmãos. Eu gostei que quando a Amanda aqui veio falar de Davi. Eu gostei, Davi já era o menor dos irmãos. Olha só, leu a Bíblia. A pessoa quando aprende certo, prega certo. Muitas pessoas ouvem e depois saem pregando o que ouviu. Eu estou cansado de ouvir falar isso, Davi. Que Davi era... Parecia que Davi tinha que fazer uma academia, porque o homem estava praticamente em pé na cova. Nossa, quem for pagar, escuta e repete, né? Muito bem, Saul continuou rei aproximadamente ainda quase 20 anos depois da unção de Davi. Então demorou ainda um processo até Davi assumir o trono. Se Davi tivesse aqui 11, 12 anos de idade, ele foi assumir o trono com praticamente 30 anos de idade, a mesma idade que Saul assumiu o trono. Vamos lá, agora dá uma sequência aqui. Deus manda agora um espírito demoníaco atormentar Saul. Aí, que interessante esse negócio. Coloca para mim o versículo 14. E o Espírito do Senhor fez o quê? Se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Veja bem, 2 pontos que eu quero falar para você. Se o Espírito de Deus sair do Cláudio, outro espírito vai tomar Conta dele. posse. Esse é vazio, né? Tá vazio. Porque a Bíblia fala, ó, se expulsar um demônio de alguém, esse demônio ele vai sair dali, o Espírito Santo vai tomar conta, porque mesmo no espiritual, o mal e o bem não tem comunhão. Aonde Deus está, o inimigo tem que sair. Luz do demônio das trevas. Se acontecer
Da pessoa, estou liberta, glória a Deus, aleluia. Mas os demônios vão embora e fica a rodear. E se a pessoa, a Bíblia deixa claro isso, ela não se segura, como que é? Dá uma brecha. Aquele demônio ele volta, não tem onde ficar, ele falou, a casa está limpa de novo. O Espírito Santo não está lá. Está varridinho, está limpinho para nós. Ele vem e traz mais 7. Só que pior que ele. E aquela vida que era totalmente tomada por atormento de uma vez, passa a ser atormentada vezes 7. Foi o que aconteceu com Saul. O Espírito Santo sai. Quando fala que Deus, um espírito mal da parte do Senhor, ou seja, um espírito mal que Deus permitiu. Vai lá, pode ir. Posso ir lá? Pode ir. Foi o que aconteceu com Jó. Então deixa eu tocar. Vai lá. Só que nesse caso, toca nas coisas de Jó. Nesse caso foi ao contrário. Pode atormentar o próprio Saul. Quando ele começa a receber isso, ele entra em um desespero total. E nós vemos então que, quando chega no capítulo daqui, deixa eu ver aqui, irmãos. Olha só que interessante. Foi logo o versículo 18 aí para mim. Então respondeu um dos moços, o versículo 17. Então disse Saul ao seu servo: buscar-me, pois, um homem que toque bem e traz-me aqui. Por que ele queria? Como ele ficava atormentado, ele falou assim: olha, pega alguém que toque harpa, para que quando eu ficar atormentado, ele possa tocar uma harpa e venha me acalmar. Aí falaram o quê? Volta o 17, isso. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé. Vocês lembram de Moisés? Que Deus fez a própria mãe cuidar dele? Ele desceu no rio, pegaram ele, levaram para ele. Midian falou: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. Então leva lá até que tem uma idade. E a própria mãe tem Moisés e cuida do seu próprio filho. Isso foi uma estratégia do próprio Deus para colocar Davi no reinado, no palácio, junto Frente a frente com ele, né? ao reinado de Saul. O que acontece aqui, ó? Um dos moços disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é... Peraí. Então Davi não era qualquer coisa, irmãos. Como as pessoas pregam aí. Tem um menino que ele é músico. Ele é sensível, música. Só que tem um detalhe. Ele é o quê? Valente. Deus não escolheu qualquer um. Para com isso, irmãos. Deus não escolhe qualquer um. Deus, ele escolhe a dedo. E ele vai olhar as suas qualidades, ao seu propósito, a sua posição, quem é você, como que você age no meio dos problemas. Como ele disse para Josué, ele se cuidou lá, andou com Moisés, vivia com Moisés, Moisés saía da tenda junto com Arão, Josué ficava na tenda com a cara no pó, orando e caminhando com Moisés, aprendendo tudo que tinha com Moisés. Era homem de guerra, homem valente. Quando Moisés morre, o Senhor vai até ele e fala: põe-te em pé e tenha bom ânimo. Se você andar como você andou com Moisés, o que você aprendeu com Moisés, da mesma forma que eu sou com Moisés, eu vou ser com você. E agora aqui nós vemos que Davi, quando o Senhor manda Samuel escolher, Deus já tinha visto qualidades nele. Então, não é assim, quando ele fala lá, não vai se assustar, porque eu não estou olhando a aparência, eu estou olhando o coração. Porque era totalmente oposto de Saul. Ele ia chegar lá, um menino, mas não um fraco, não demente,
Pastor, tudo aquelas palavras lá, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente, em palavras, gentil, significa o quê? Capacitado. Depois eu vou falar aqui. Obrigado, olha lá. Ele era o quê? Primeiro, ele é valente. Ele era menino, mas era. E Deus gosta de homens e mulheres valentes. Segundo, Vigoroso. sabe o que é vigoroso? Exercício. Não é mais raquítico. Ele era menor, mas ele era vigoroso. Tinha força. Terceiro, e homem de... Peraí, gente. Tal menino não era qualquer coisa. É homem. O senhor vai olhar, é homem de guerra. Sabe lidar com espada. Ele é homem de guerra. O que mais? Prudente. Prudente em palavras. Sabe falar. Não fala qualquer coisa. Ele pensa para falar. E de gentil é educadíssimo. Não era qualquer um. Educadíssimo. E o que mais? E o Senhor é com ele. Pronto. Oh, glória a Deus. Aplaudindo para você cresce. Então, peraí. Já começou a ter uma visão diferente de Davi. Por que a irmã, Deus escolheu a irmã Lucinéia? Vou usar a irmã Lucinéia. Não, porque ela é humilde. Não. Alguma coisa Deus viu na irmã Lucinéia. E era 3, né? É. Por que Deus chamou a Amanda? Justamente para vir canitar. Porque aqui só vai aguentar os fortes, irmão. Já tem pessoa riando. Aqui só vai aguentar os fortes. É verdade, pastor? Aqui só vai aguentar os fortes. Se Deus te chamou e escolheu você, por que chamou o Mateus? Por que chamou o Cláudio? Por que chamou o irmão João? Porque qualidades, Deus viu em você qualidades. Aleluia. Qualidades que aos olhos dos homens talvez ninguém vê, mas Deus conhece o seu coração, Conhece o íntimo. o seu íntimo, o seu desejo. O versículo 19, volta lá no 18. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu só. Tem aqui uma canetinha. Ó, Davi ele era músico, valente guerreiro, fala bem, bela, parece que era bonito, o Senhor é com ele. Em outras traduções ele sabe tocar, ele é valente e amimoso na tradução diz. Ele é um rapaz amimoso. O que é amimoso? Dotado de ânimo, dedicado, corajoso, forte e valoroso. Virtude. Espera aí, então Davi não era... Raquítico. E o Davi ele não era desprezado pela família, era pelos irmãos. As pessoas gostam de dizer que ele era desprezado. Que era desprezado. Não era desprezado, Porque irmãos. ele não podia passar, entrar pela porta da frente. Não é nada disso. Qualquer uma pregação que A falava. única diferença é que naquele momento nem eu ia chamar Davi para ser ungido para rei, porque era só um menino. Não tinha maturidade. E alguns falam aqui, olha, esse negócio de teologia é muito bom. Mas eu ainda fico com a teologia bíblica, dentro de um contexto. Uns já falam que ele não era filho da mesma mãe dos meninos, outros já falam que ele era ruim, era amaldiçoado. Para com esse negócio. Ele foi falar de Deus e reservar. Para com esse negócio. O que estava acontecendo naquele momento? Jessé jamais ia imaginar que seria Davi. Ele estava pensando no menino, nos homens que ele tinha, que eram homens realmente de guerra. Soldados, pessoas fortes, valentes, que podia ser rei. Jamais ele ia imaginar que era Davi. Então ele fala, acabaram-se os moços? Ele não falou, acabou. Ele não desprezou Davi, não. Tem, mas é o caçula. É o menor. Ele não tem como assumir o rei nada ainda. Chama ele lá. Porque enquanto ele não chegar, nós não vamos se assentar à mesa.
Muito bem. Em quarto, ele era homem de guerra. Em outra tradução diz sisudo em palavras. Aqui fala prudente, mas em outra tradução diz sisudo em palavras, ou seja, ele era sério. Sabe o que é ser sisudo em palavras? Quando ele falava com autoridade. O que mais? Sisudo em palavras é sério, prudente, sensato e moderado. Gentil presença, ele era totalmente educado. E o Senhor é com ele, ele era cheio do Espírito Santo. Desde que foi ungido, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Alguma pergunta? Ele é capacitado. Aí o que acontece? Aí vamos entrar na história de Golias. Capítulo 17. Versículo 17, capítulo. Alguma dúvida sobre Davi? Mudou a concepção de vocês de Davi? Ele é pequeno. Ele era o menor dos irmãos. Só o menor. Só o menor dos irmãos. Ó, eu vou dizer para você lá na frente, eu vou falar, porque quando vai colocar a armadura de Saul nele, que o pessoal fala, e ele não aguentou com a armadura, ele não falou isso. Primeiro, ele tinha uma altura normal. Ele era a altura normal, Davi. Já existia homens maior do que Davi. E Saul era acima da média dos homens maiores. Então a armadura de Davi, de Saul para Davi, já tem essa desvantagem. Era maior do que o normal. Segundo, ele não falou que era pesada. Nós vamos ver lá na frente que ele fala, eu não estou acostumado com isso. não é que era pesado, mas não era o costume dele usar. Alguns falam, eu imagino o Davi colocando e caindo para trás. Já vi isso, pregador pegando isso. Tudo errado. Tudo errado. Eu imagino o Davi com aquela coisa e não conseguindo nem andar. Eu não é nada disso. Eu vejo Davi. Vamos lá. 17. Deus foi bom? É. Ele era o improvável? Era. Mas não vamos também acabar com Davi, né, irmãos? Arrebentar com ele dessa forma. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se. Esse congregar, por isso que eu falo, irmãos, a Bíblia manda nós congregarmos. Aí eu posso adorar a Deus em casa. Você pode, mas congregar não. Você pode até adorar a Deus em qualquer lugar, mas quando a Bíblia fala que não deixemos as nossas congregações, que nós tenhamos comunhão um com o outro, na congregar é estar juntos, Estar presente. reunidos no mesmo lugar. E aqui é isso que ele estava dizendo. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, lá em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Zeca, e a Zeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Muito bem, eles estavam de um lado, Israel do outro, e eles estavam se organizando para entrar em Conflito. Em guerra. Conflito. Em conflito. 2. O 3, né? E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então estava, é assim o vale, um lugar é alto aqui, outro lugar é alto aqui, eles vão se encontrar numa planície. É nessa planície que aconteceria a guerra. Seria uma baixada. É, um platô. Um vale. Um lugar mais baixo. É, um lugar. Aqui e aqui embaixo. É isto, como uma caçamba, um tachão do gigantesco. Entendi. Então eles estavam no alto, olhando, porque lá eles tinham visão. Aí normalmente eles iam correndo, que nem doido, que nem rinoceronte, não é? E existia então o embate corpo a corpo. O Vale de Armagedon. O Vale de Armagedon, onde vai acontecer a grande batalha, é mais ou menos isso, tá? Um platô. Vamos lá?
Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Ele tinha 2,93 metros de altura, considerado gigante. Hoje 2,93 não é considerado. Nós temos jogador de basquete É 3 metros. que é 3,10 É aí. o chinês lá, né? Que é 3 metros, não, aquilo está deformado, né? mas o ponto da altura é ideal. É, Só que mas nós vemos assim pessoas aí que chega quase. Eu tenho o meu neto tem 2,20 m, né? Nossa. O Douglas Ele é bem alto. tem 2,20 m. Eu tenho que juntar a minha cama, a dele e outro para dar o comprimento dele, porque primeiro que o nosso pezinho dele fica para fora. Eu abraço ele assim, eu fico no umbigo dele. Então, vamos lá. Ele tinha 2. Vamos imagina 3 metros de altura. Quantos metros tem a porta, Cláudio? é 2 e pouco, né? É 2 e pouco. 2,20 a altura normal, né? Soltando aí em cima. 2,20? Da altura dessa madeira aqui, ó. daí, né? Ele tinha que abaixar a cabeça para passar aqui, tá? É. Esse é o gigante. As pessoas já imaginam aquele gigante daquela aventura do Gulliver, né? Não é nada disso. Pé grande. Imagina um homem dessa altura. Olha como seria Davi perto dele. Eu sei de um Davi de altura, 1,70, né? É isso aqui, Davi perto de Golias. Imagina a cabecinha ali, ó, encostado na madeira, e eu aqui. Mais forte, bonitos, o olho ruivinho bonito, né? Provavelmente os olhos azuis. Olhos azuis, provavelmente. Cabelinhos lisos. Cabelinho jogadinho na testa assim. Cabelinho chamelzinho. Chapeuzinho vermelho. Ruivinho, bonitinho. Quem é você aí, 5x? Eita! Vamos lá. Ele tinha em média 2,93 m. Vamos ver? Trazia na cabeça um capacete de bronze que pesava. Um capacete, acho que não vou ter aqui o peso dele. Peso dele? Vamos lá. Aí mesmo, cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça 5.000 ciclos. A couraça pesava 60 quilos. Nossa. É que o bichinho aguentava tudo aquilo. 10 quilos mais que um saco de cimento. Um saco de cimento eu não levanto, filho. Eu não consegui levantar um saco de cimento. A última vez que eu tentei levantar um saco de cimento, eu travei. Levantar assim, ó. Eu levei. Quando cheguei, eu achei que eu podia ser servente de pedreiro numa época. Meninão ainda, né? Meninão. Porque ou eu trabalhava assim, ou eu morri de fome. Cheguei lá, quando eu peguei o saco, eu não era Davi não, eu era bem sequinho. Aí cheguei assim, joguei assim, ó, pof. Foi um dia que eu fui, nunca mais. Aí, comecei a chorar, que nem doido. Aí eu vejo os pedreiros, meu Deus, eu falei que ele não ia aguentar. Eu falei que é suicídio. Desse jeito aí. Suicídio. Aí chamaram minha mãe lá, meu pai foi me buscar e me levou nas costas embora. Vamos nas costas fora? Muito bem. E trazia greves de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. Ó, segue. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Um eixo de tecelão é como se fosse uma canoinha bem fininha, comprida. Um bastão de beisebol. Mas imagina assim, reto, e no meio ela faz assim, ó. Ela vem assim, o tecelão é assim. Ela vem uma canoa. Já viu canoa de índio? Uhum. Ela vem bem fininha assim, depois chega assim, dá uma aberturinha, depois fecha de novo. Sim. Isso, mas bem compridinho, meio. Onde ele pegava aqui. Então era fino atrás, fino na frente, e ele pegava no meio. E ele, o que tinha? E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele o escudeiro. A ponta da lança dele pesava 7,2 kg. Nossa. Nossa. Um pouquinho mais pesado que um copo de arroz. 7 Um pouquinho pesado que um copo de arroz. 7,2 kg, irmão. Só a ponta da lança. Quanto tá nessa? A haste aproximadamente pesava uns 8 kg. Então, mais 7 com mais 8,
daria em média 16 quilos, só o peso da lança dele. Quase 20 quilos. Testando você. Só o peso da lança dele. Vamos por 15 quilos vai o peso da lança. Vai lá. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que ireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém eu vou vencer e o ferir, então nós sereis por servos e nós o serviremos. Ele falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, deixa os homens para lá, vê aí dos servos de Saul, escolhe um para brigar comigo. Ele não precisa nem me matar. Se ele me ferir, vocês ganharam a guerra. E nós voltamos ao que nós vemos. Embora que depois eles não cumpriram isso, certo? Eles não cumpriram isso. E eles ficaram ali e ninguém se manifestou. Aí quando nós vemos a sequência, o versículo 11, ouvindo então Saul e todos o Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então eles se chocaram e disseram: não tem condições. Ou vai todo mundo e vamos para a cabeça aí, porque um só para derrubar esse homem é impossível, até porque não era forte só na altura. Todo esse peso nele, você imagina a massa bruta que era esse Golias. Devia ser muito musculoso. Devia ser muito forte, muito musculoso, muito forte, para ele poder lançar uma lança de 15 quilos, com uma coraça de 60 quilos, com mais um escudo que eu não sei quanto pesava, mais um capacete de ferro que eu não sei quanto pesava. Era um homem, era um rinoceronte. Ele está carregando mais 40 quilos só mesmo. Muito mais. Não, só a coraça era 60. Acho que 100 quilos quase, né? Só se ele soprasse, eu ia morrer, não. Muito bem. Davi estava lá com Jessé. Estava lá com Jessé. O pai dele fez o seguinte: filho, vem cá. Já faz alguns dias que os meninos estão lá, devem estar com fome. Pega os pães aqui, um alimento, e leva as marmitas para eles. Quer ver? Vai. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Lembra que passou o 7, ele era o 8º. E nos dias de Saul era este homem já velho. Quem era velho? Jessé. E adiantado em idade entre os homens. Parou aqui. Volta lá. Como Jessé, ele era velho, Davi talvez não estava na guerra, não é porque ele não tinha condições de estar na guerra, porque a lei dizia que o pai não poderia ficar só, tinha que ter um responsável pelo que já era velho. Davi, essa aqui, ó, quando ele foi lutar com Golias, não era mais um menino, ele já tinha mais de 20 anos. Jessé já estava avançado de idade. Jessé já estava avançado de idade. Então alguém imagina Davi diante de Golias, aquele menininho da unção ainda. Ou prega desse jeito. O crente ainda. Aí vai fazer. Aí sim. Não, ele já tinha uma posição. Já tinha uma idade. Já era um homem. Ele já está treinado já também. Ele só não tinha uma idade específica para estar na guerra. Até porque ele era o único filho que poderia não estar vivo. Por causa que Jessé já tinha idade avançada. Então quando... vamos dizer que ele já tinha aí quase 20 anos de idade. Não era mais um Molequinho. molequinho. Molequinho não, menininho, né? Um menininho. Vamos lá. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, era o caçula. Quando falo menor, não é diminutivo, era o caçula. Ó, quantos filhos você tem?
o Edilson, tenho, quem que é o caçula lá? Isabel. A Isabelle. Ela fala, não, eu tenho o Caio e tenho a menor. A menorzinha que é a Isabelle. Não é assim que a gente fala? Pois é. O Matheus sim era menorzinho. Quando eu conheci o Matheus, parecia uma formiguinha me abraçando. Ih, papai! Aquela coisa que vai interpretar, olha que tamanho desse homem igual. Formiguinha. Ele era muito pequenininho, o Edilson. Muito pequenininho. Quando ele chegou, ele estava assim, com a camisa assim, aquela coisiquita assim, o nosso amor foi a primeira pista, meu irmão. Ele era de abraçar? Já abraçava? Ele me abraçava e ele me abraçava. Mas é gostoso te abraçar. Ele me abraçava de novo. Você é gostoso? Deu um abraço de morte no senhor? Ele pulava de mim assim. Hã? Deu um abraço de morte no senhor, não. Não, já no começo, eu ressuscitei um monte de vezes aquele dia. Quebrando o meio inteiro. Mas com certeza ele já sabia que você era pastor. Não sabia. Não sabia? Não. Tinha nem ideia. Ele falou, o senhor tem óculos. Ele falou, eu fiquei feliz de falar isso. O senhor é Ele diferente. sempre ele praticamente idolatrava os pastores. Não, né? idolatra não. Quando É muito filho, forte. Você viu o pastor, É. você Não, ele não Nossa, já sabia. viu ela grudar Ele não o pastor sabia. já. Olha que coisa. Mas sentiu então. Alguma coisa foi bom entre nós. Que grudou e agora não sai mais. Mas ele não é de abraçar qualquer um, não. Não, é isso aí. Boa aparência, bonito de aparência, sisudo, mimoso. Velho. É. Que velho, rapaz. Muito bem. Que bem, de onde? Vamos lá? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar das ovelhas de seu pai. Ele ia até Saul, tocava a harpa, aí voltava, apacentava as ovelhas, ia lá, tocava a harpa, ficava, era escudeiro, cuidava das armas também de Saul, e voltava e cuidava das ovelhas de seu pai, porque seu pai não tinha forças mais para fazer as coisas. O que aconteceu? Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. E o que ele falava, o filisteu? 40 dias, todo de manhã e à tarde. 40 dias ficou ali. Não foi do dia para a noite. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos, uns efa deste grão de tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Parece que, volta lá, que esses 10 queijos para o capitão de 1000 era uma forma dele deixar Davi entrar em meio ao exército para chegar até aos seus irmãos, como se fosse assim um agrado para, só. É uma marmita, vamos falar assim? É uma marmitinha de 10 queijos, né? Vamos lá. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Então saiu, não foi aquele horário que ele costumava ir. Ele saiu de manhã, ele voltou, ele foi lá, voltou, deixou as ovelhas com um guarda. Ele já dava, então, peraí. Então Davi, eles tinham funcionário, e Davi já estava dando ordem, ele estava administrando. Não era mais assim qualquer coisa. Aí o que acontece? E carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem em fileira contra fileira. Ou seja, eles se colocaram em posição de guerra. Agora o versículo 22. E Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava bem. Então Davi, ele deixou a coisa lá e falou assim: não, eu vou batalhar. Davi já foi para batalhar, engraçado. E correu a batalha. Ele fala: o que está acontecendo aí? Está tudo bem por aqui? Ele sentiu que alguma coisa estava errado. Aí no versículo 23, e estando ele ainda falando com ele, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. O que está acontecendo aí?
Por que você está nesse alvoroço? Ah, é? Olha lá, é isso aí que está acontecendo. 40 dias. Olha o tamanho. 40 dias ouvindo esse homem falar isso aí, ó. Escuta lá. De Gade falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeiam grandemente. O que Davi ouviu? Ó, vem só um de vocês aí. O melhor de vocês. Vem e se me ferir, vocês ganham a guerra. E nós voltamos para onde nós viemos. Deixamos vocês em paz. Davi ouviu aquilo. Só o que chamou a atenção de Davi não foi ele falar aquilo, mas ver os homens recuar e temer totalmente. Eles temeram. Grande, não é temedinho. Eles temiam grandemente. Temiam grandemente. Rapaz, vai uma viagem já, Cláudio. Olha lá. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Fará livre o seguinte: não vai cobrar imposto nenhum. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a estes filisteus e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso? Incircunciso era, todo judeu ele era circuncidado, era tirado o crepúsculo, era uma aliança que Abraão fez com Deus, que todo judeu que tinha aliança com Deus, ele tinha a marca da circuncisão. Incircunciso era homens que não temiam a Deus. Quem é este homem que adora deuses estranhos, ídolos, vem afrontar o nosso Deus e vocês ficam aí sem fazer nada? O que chamou a atenção de Davi não foi porque ele queria guerrear, é porque ele afrontava o Deus de Israel. Ó, para afrontar o exército do Deus vivo. Espera um pouquinho, por que Deus vivo? Porque o Deus deles era morto, eram estátuas, eram ídolos. Eles adoravam deuses estranhos, eram idólatras. Ele fala: vocês estão com medo do Deus dele. O nosso Deus é vivo. Aleluia. O nosso Deus é vivo. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, a seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Você é doido, rapaz? Não. Olha o tamanho. Você é doido falar um negócio desse? Você tá, olha quantos homens aí guerreiros você está afrontando, falando que esses homens aí são tudo covarde. Você doidou? Nego te dá um tapa na orelha aí, você sai voando daqui. É a mesma coisa que você está falando o quê? Que esses homens são covardes? Você tá doido? Davi disse: por que desceste aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Ou seja, eu te conheço, Davi. Você está querendo afrontar. Eu sei quem você é. Então Davi, a fama dele não era de recuar. Davi, mesmo no meio dos irmãos, os irmãos temiam as atitudes de Davi. Eu te conheço, Davi, a sua presunção. Por que você deixou as ovelhas lá? O que você está pronto? O que está passando para a sua cabeça, Davi? Até porque os irmãos estavam com um cuidado com Davi. Bem conheça e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Você não veio aqui à toa. Menino, o pai está sozinho lá. O pai está velho. Se acontece alguma coisa com você, o que o pai vai fazer comigo? Vai para casa, Davi. Então, algumas pessoas falam que os irmãos tiveram inveja de Davi. Não é inveja. É preocupação. É preocupação. Proteger ele. É um cuidado. Ele era menino. Queria atacar leve. É um cuidado. Vai para casa, o pai está sozinho. E as ovelhas do pai? O que vai acontecer com as ovelhas sozinhas lá?
Mas Davi, a Bíblia fala que ele deixou um guarda cuidando das ovelhas. Ele não era irresponsável. Deixar as coisas organizadinhas, né? No devido lugar. Davi era segundo o coração de Deus. E Deus gosta das coisas tudo organizadinha. Olha lá. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Ou seja, o que eu fiz aqui? Porventura não tem razão de eu estar aqui? Você está tudo recuando? Você acha que não tem razão de eu... Imagina Davi, irmãos. Vocês acham que não tem razão de eu estar aqui? Tomando na frente. Na frente. Tudo covarde, tudo grandão, tudo chorão. Tudo marmanjo, hein? Marmanjo, eles adoram um Deus morto. O nosso Deus é vivo. E não vamos deixar esses incircuncisos aprontar o nosso Deus. Aleluia. Imagina a presunção desse menino. E a Bíblia fala que ele era bom de... Deve ter ficado ali um alvoroço total. Ó, olha que lindo. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Volta. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. Ou seja, ó, tem um menino aqui, ó, o Davi está aí. Saul conhecia Davi. Ó, o seu escudeiro está aqui. Está falando um monte lá. Quer falar com o senhor. A Bíblia fala que nessa época Saul amava Davi. E por que vocês impedem que venham falar comigo? Manda ele vir aqui comigo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração, rei. Se acalma, rei. O senhor está chorando. Olha lá, eu imagino que Saul devia ter quase 1,90 m e pouco de altura. O senhor está chorando aí, não desfaleça o teu coração. Davi chegou. Glória a Deus. Davi chegou. Não desfaleça o teu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá. Eu sou teu servo, não sou? Eu vou e vou pelejar contra este filisteu. Mas eu fico imaginando Davi no meio daqueles monte de homem. O pessoal pensa que era assim, não, cheguei. Não, ele deve ter chegado, crescido, ficou maior que Golias naquele momento. Pode afrontar qualquer um, menos o Deus vivo. O Deus de Israel. O Deus de Israel não. E nenhum incircunciso, nenhum idólatra vai afrontar o Deus verdadeiro. Ou seja, você pode até me peitar, mas agora o Deus de Israel não. Eu quero falar com Saul. Você é doido? Ele não vai te receber. Ei, ele me ama. Ele me conhece. Saul, Davi está lá. Está fazendo uma arruaça lá embaixo. Ele disse que não vai embora e quer falar com o senhor. Manda tomá-lo, ou seja, traga-o aqui. Ele chegou, ele falou, salve rei. Foi assim? Viva o rei. Foi assim? Reverenciou o rei, não. Ei, tenha bom ânimo, rei. Eu vou lá enfrentar o filisteu. Porque Saul devia estar como? Morto. Fala, Davi. O que você quer aqui, menino? Ei, tenha bom ânimo, porque chegou um guerreiro que Israel estava esperando, o servo do Deus vivo. Aí acontece a grande momento. Porém, o 33? Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e não era mais menorzinho. Não é mais bebezão, ó. Acabou aquele menininho da unção. Você ainda é jovem. Você é moço. E ele, homem de guerra. Desde a sua mocidade. Quando a sua idade, ele já arrancava a cabeça, filho. Preparado e capacitado, significa. É. Quando ele tinha a sua idade, ele já era isso aí, ó. Ele tem experiência, Davi. Você é forte, é valente, mas não tem experiência. E o que Davi fala? 35? E saía após ele e o feria e livrava a sua boca. Quando se levantava contra mim, lançava-lhe mão da... Não é aí, filho.
Você pulou, né? É quando o leão. O O anterior 30, faz você o leão. pulou. Para trás, Mateus. O 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Sabe o que ele está falando? E quando ele vinha até mim, eu agarrava ele pela sua juba, e o matava. Ele enfrentava leão, corpo a corpo. Ele era É quando o nojento. Espírito entrava nele. É, o homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo se apoderou de Davi. Ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, mas ter o poder pelo Espírito Santo é outra coisa. Preparado e capacitado. Né? Aí quando chega no 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Ou seja, eu sei em quem eu tenho confiado, eu sei quem é o meu Deus. Esse povo está tudo aí se acovardando, porque não conhece o Deus de Israel, e nenhum incircunciso vai zombar do meu Deus. Aí o que acontece? Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Você acha que Saul ia deixar se não conhecesse Davi? Você acha que ia? Aí quando chega no 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. Ou seja, eu não estou acostumado com essas coisas. Não é que ele não aguentava. E Davi estava usando. Só que em outro texto fala que usou a própria armadura de. E Saul, ele era acima da média também. Ah, então caberia nele. Então não é que ele estava. Ele falou assim: eu não estou acostumado com esse negócio aqui. Posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Volta o 38, Mateus. Está estranho. E Saul vestiu Davi de... Olha lá. Está pulando o versículo, neguinho. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Veste de Saul. Aí no versículo 39 é que ele fala: olha, eu não estou acostumado com esse negócio, eu vou tirar isso daqui. Está me incomodando. Chega no 40. E tomou o seu cajado na mão, cajado de pastor, e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão das suas fundas e foi aproximando-se dos filisteus. Ele foi lá, pegou 5 pedrinhas escolhidas. A funda é como se fosse... Vocês conhecem funda? Imagina você 2 couros com uma... Já viu estilingue? Estilingue sem a forquilha? Só a tripa de mico, é mais ou menos aquilo, não sei como, só que era de couro. Ele colocava a pedrinha ali e girava assim, ó, e soltava uma parte, e a pedra ia na velocidade da luz, tá? O negócio é muito forte. O filisteu também vinha se aproximando de Davi. O 40, filho. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Presta atenção. Como que ele venceu o urso e o leão? Foi com a arma de pastor, não foi? Filho, nós temos que saber valorizar com as armas que Deus nos deu. Deus te deu uma arma RG, você vai vencer o diabo regendo do grande coral.
A arma que Deus te deu é pregar. Você vai vencer o diabo, os inimigos, pregando a palavra de Deus. O que é? É ajudar o teu pastor? Ajuda o teu pastor. Você vai vencer as suas batalhas ajudando o teu pastor. É anunciar o evangelho? Vai anunciar o evangelho. Você vai usar as armas que Deus te deu. Olha lá. De pastor que trazia saber do surrão e lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. Engraçado. Golias, ele estava indo, se aproximando, mas tinha um escudeiro junto com ele na frente, levando armas para ele. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Então, na verdade, Golias não estava com todas as armas possíveis. Era muito peso. O escudeiro, ele tinha as armas, é como se fosse um almoxarifado da arma. Como era guerra, quando era guerra entre homem a homem, na parte de gladiação, eles iam pegando as armas conforme ia necessitando durante a batalha. Então, Golias tinha várias armas, porém, e o escudeiro, Davi só tinha a funda e 5 pedras. O filisteu, e olhando, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porque era moço, ruivo, ele era raquítico, ele era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Ele deve ter chegado assim com toda a educação, olhando assim para o gigante. Ô, seu incircunciso, dá licença aí, por favor, o senhor pode ficar mais aqui assim para facilitar a minha vida? Vamos lá. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E os filisteus, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Quem está pensando que eu sou? Porque ele estava com o cajado para vir até mim com pau? Os meus deuses amaldiçoa a você, Davi. Lá listei deuses. Davi tinha um único Deus, só que tinha uma grande diferença: o Deus verdadeiro. O que aconteceu? 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti. Aleluia! Oh, aleluia, eu venho a ti, porque Deus me enviou aqui. Ele está dizendo isso. Deus me mandou aqui. E saiba, Golias, que hoje eu apresento a tua cabeça diante do rei Saul. Ele não falou isso não, eu já estou exagerando aqui, tá? Eu fiquei animado aqui agora. Mas eu venho diante de ti porque Deus me enviou. Aleluia. Então quem vai guerrear por mim é o Deus? De Israel. De Israel, eu pensei que você falou de Ismael. Também é o meu Deus, Deus de Israel. Aí ele vem a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem o Senhor afrontou. Ou seja, você não está afrontando o exército de Israel, você está afrontando o Deus dos Exércitos de Israel. O Criador do universo. Irmão, a fé de Davi é muito grande. Então vocês imaginaram a cena? Ele não chegou lá assim, o que está acontecendo? Ele já chegou causando. Ele foi com uma intenção. Ele não foi à toa, ele deixou lá. Ele sabia que ele não ia voltar. Ó, fica um guarda aqui porque eu vou lá para resolver. Chega! Presunção. Aleluia! Davi, para com isso, eu conheço. Você é presunçoso, Davi. Você é doido. Você é doido, você não mede consequência. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça,
E os... Não, o Antônio falou mesmo. Eu estava animado aqui não, ele falou assim mesmo. E os corpos dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às pedras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Irmãos, você pode me afrontar, mas não afronta o meu Deus. É verdade. Não afronte o meu Deus. Você pode afrontar o Cláudio, mas não mexa com o Deus do Cláudio. É verdade. Você pode afrontar a Wanda, mas não mexa com Deus da Wanda. Porque o Senhor diz, minha é a vingança. A vingança E pertence Deus a Deus. vinga. A vingança pertence a Deus. E Ele vinga. Vinga. Muito bem, para terminar, 48. E sucedendo que levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Veja bem. O filisteu levantou e vieram um passinho de marchando. Davi falou assim, está demorando demais. Tudo soberbo, né? Está demorando demais. Sabe o que Davi fez? Davi correu em direção ao filisteu. Só que quando ele correu, ele já correu, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E Davi pôs a mão no alforje correndo, ó, correndo. Pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda, correndo, 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 correndo e soltou. Eu imagino Davi soltando e olhando assim, ó. A pedra não foi direcionado pelo Espírito Santo. Davi era cheio do Espírito Santo. Ele tinha boa mira. Tinha capacidade. Deus usou Davi como ferramenta. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou. Sabe o que a força é tão grande? Não é que bateu, a pedra entrou no crânio de Golias. O traumatismo craniano. Porque o capacete daquela era assim, mas aqui ó, descia assim, ficava assim ó, assim ó. Só os olhinhos aqui e aqui. Meu Ativa a Deus. pressão aqui. Ó, ó, ó. Acertou bem no buraco. Aqui ó, bem entre os olhos, acima do nariz. Bem no nariz, né? Quebrou o osso. Entrou no crânio do menino. Quebrou. Olha o que Do aconteceu. menino? E caiu, e como que ele caiu? Adorando o Deus de Israel. Caiu com o rosto Eu com o no pó. Prostra diante do meu Deus. Porque ele é digno de toda a honra e toda a Davi agora faz o quê? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. O que ele fez então? Por isso correu Davi e pôs-se em pé. Ai, isso que foi lindo, gente do céu. É que eu não vou fazer isso com vocês, né? Colocar. Mas você já viu aqueles caras que vão tirar foto assim, ó? Que quando o bicho cai, ele põe um pé assim, ó. Hã? Davi colocou o pé, Cai. tomou a espada que estava nas mãos dele, tirou-a da bainha E o matou. e fez o quê? Matou. O matou. Primeiro ele matou. Então aí no caso, ele primeiro matou e depois lhe cortou com ela a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Só que daí o que aconteceu? O povo de Israel correu atrás deles. Vai ficar tudo valente. Tu tatuagem? Eu vou terminar aqui, irmão, porque são 9h10. Tinha mais Tatuagem. alguns pontos aqui. Já são 9h10. 9 e 10? Mas eu vou terminar essa situação, tá bom? Situação? Aí eles correram atrás dos filisteus. Um monte de cachorrinho assustado. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente.